Valdo Araújo, e vamos falar sobre verdades bíblicas. Vamos falar sobre um texto que está em Hebreus, capítulo de número 4, dos versos 15 e 16. Tentado em todos os pontos como nós somos. Hebreus 4, 15, 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Alguns estão dizendo: como Deus pode me entender? Ele já passou por aquilo que eu passei? Temos às vezes a imagem de um Deus inacessível e distante, um Deus que está longe da vida e da realidade, um Deus que não pode entender as nossas dificuldades e tentações. Bem, o Senhor Jesus Cristo, a imagem de Deus invisível, Colossenses capítulo 1, versículo 15, passou por tudo isso. Ele passou por tudo que você pode estar passando agora, através de todas as tentações que pode tentar e as tempestades que pode te atingir, porque ele passou por isso. Ele pode compreender você, ele pode perfeitamente compadecer com a dor, as fraquezas, os desejos da alma humana. Jesus Cristo se compadece neste momento com o que pode estar te machucando. Jesus Cristo compadece agora com o que pode estar te afligindo você. Jesus Cristo compadece agora com todas as fraquezas, com todos os seus problemas, com cada lágrima que você possa estar derramando e toda a ansiedade que possa estar te cercando. Dois discípulos anteriormente, em Hebreus 2, 16, 18, lemos: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus Cristo pode ajudar aqueles que são tentados, porque ele também passou pelas mesmas tentações. Ele não olha para você de longe sem saber como você pode se sentir. Ele sabe muito bem. Ele foi feito semelhante a nós em todos os aspectos. Que lemos: alguns acreditam que Cristo era como um robô. Ele veio, fez o trabalho e partiu. Precisamos, no entanto, a imagem de um Cristo que foi feito semelhante a nós em todos os aspectos. Precisamos da imagem de Jesus Cristo, homem. Em 1 Timóteo 2, 5, lemos: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O mediador entre Deus e o homem, nosso sumo sacerdote, é grande defensor, é aquele que foi feito semelhante a nós, em todos os aspectos, o Cristo Jesus. Veja que a palavra de Deus, falando em nosso advogado, não chama de Filho de Deus, ou Senhor, ou Salvador, ou usando qualquer outro título que ele tem e é. Em vez disso, é chamado de homem, assim aumentando o fato de que aquele que media pelos homens não é um estranho para eles, mas o que foi feito como eles em todos os aspectos. Ele sofreu como os homens, foi tentado como os homens, e por isso ele pode compadecer com os homens e mediar por eles. Porque na verdade, ele não tomou aos anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Você já chorou? Ele chorou também. Você já foi traído? Ele foi traído também. Você já ficou com fome e sede? Ele ficou com fome e com sede também. Você foi tratado injustamente? Ele foi tratado injustamente também. Você sentiu dor? Ele sentiu dor também. Você já esteve em agonia? Ele também esteve em agonia. Você perdeu antes e já perdeu depois? Já perdeu entes queridos? Ele perdeu entes queridos também.
E se você já foi rejeitado? Mas e quem disse para você que ele também não foi rejeitado? Jesus Cristo, o Cristo Jesus, homem, pode perfeitamente entender você, pois ele foi feito como você, não apenas em alguns pontos, mas em todos os aspectos. A Escritura diz. Indo adiante no mesmo tema, lemos em Filipenses 2, versículos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo se humilhou e tomou a forma de servo. Ele foi feito como nós, com a diferença de que ele nasceu e permaneceu sem pecado, e portanto ele pode nos compreender. Você pode encontrá-lo no parque, você pode comer com ele. Naquela época ele era um carpinteiro, hoje ele poderia trabalhar no escritório ao lado de você, poderia vê-lo como construtor em um canteiro de obras. O que e onde não significante. O que é significante é que quer que você seja ou qual seja o seu problema, Jesus Cristo pode compadecer com você, atender, entender e te ajudar. Aqui está o que Isaías diz, mostrando também a magnitude do que ele passou enquanto estava na terra. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando para ele, não havia boa aparência dele, para que desejasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele